Desde o domingo, quando o Bahia foi derrotado para o Palmeiras no estádio da Arena Fonte Nova, já começaram a surgir problemas e especulações. O departamento de futebol foi demitido, disse que pediu demissão e aí ninguém sabe o que aconteceu de fato. O Gilson Klein ia ser demitido, foi mantido, continua treinando a equipe. E aí ontem o presidente Fernando Schmidt apareceu no Fazendão, deu entrevista coletiva e a gente vai ver o que ele falou. Pode soltar. A crise que parecia ter chegado ao auge na partida contra o Palmeiras continuou no início da semana. Rodrigo Pastana, diretor de futebol, e Marcos Vinícius, gerente de futebol, pediram demissão depois da 7ª partida seguida sem o Bahia vencer no Campeonato Brasileiro. 8º jogo seguido sem vitórias, se contarmos a Copa Sul-Americana. Ambos vieram para o Esporte Clube Bahia. Vieram dentro de um contexto de um trabalho mais longo, de um trabalho de planejamento que deveria ser concluído em 2015. Acho que o trabalho que eles se propuseram a fazer foi bom e nós só temos a agradecer por isso. Entretanto, eles próprios entenderam de que, nesse momento, o Bahia tinha que focar e de forma mais integrada possível esse final de campeonato brasileiro. Apenas 3 meses. Foi o tempo que Rodrigo Pastana esteve no cargo no Tricolor. Este período já está virando mística. Primeiro, William Machado, 3 meses. Depois, Alcimar Bolicenho, 3 meses. E, por fim, Rodrigo Pastana, mais 3 meses. Entre Bolicenho e Pastana, ainda teve o interino Cícero Souza, que permaneceu menos tempo. Ou seja, contando com os interinos, o Bahia está em seu 5º diretor de futebol no ano. Esta quantidade de mudanças gerou críticas entre os atletas, como foi o caso de Lucas Fonseca em entrevista exclusiva à Band no último domingo. Eu acho que a situação do campeonato da gente resume muito o ano do Bahia. Eu acho que a gente também é difícil transferir assim, mas eu acho que o que tem atrapalhado a gente ao longo do ano foi, para mim, na minha opinião, muita troca de comando. Isso influencia muito. E eu acredito que por essa falta de comando, como eu disse, ao longo do ano todo, acredito que mais jogadores também tenham passado por isso. E a gente tem, eu acho que, no meu ponto de vista, o jogador tem que preocupar em jogar futebol. E a gente teve muita coisa por trás prejudicando a gente. Sobre a declaração do jogador, o presidente respondeu. Depois do jogo, as cabeças se esquentam e muitas vezes se dizem coisas que não são necessariamente as coisas que se acreditam. Cumprimentei Lucas Fonseca aí agora, sem nenhum tipo de cobrança de parte a parte. Se pode acusar o Bahia de muita coisa, mas não de falta de comando. Há menos de um mês, o Bahia viveu outro problema. Salários que estavam atrasados e foram recentemente regularizados. Em campo, a situação é conhecida de todos. Vice-lanterna da principal competição para os times brasileiros. Em um campeonato onde, segundo os matemáticos, 45 pontos garantiria a permanência na elite, o Bahia tem 31. Ainda podem ser conquistados 18, ou seja, de 6 jogos, vencer pelo menos 5 e alcançar 46 pontos. Menos do que isso estaria na dependência de outros resultados, por causa do sistema de pontos corridos. O novo diretor de futebol, Pablo Ramos, acredita que é possível alcançar bons resultados. Se você parar para analisar, nós temos ainda 18 pontos em jogo. Eu não sei se 5 vitórias serão necessárias para a gente sair dessa situação. Não sei se são 4, não sei se são 6. Nós temos 18 pontos ainda a serem disputados. E esses pontos, nós temos apenas 4 pontos fora da zona do rebaixamento. E explica como. Esse grupo é um grupo unido, é um grupo que se dedica. Por isso que eu acredito, não só pelo grupo, mas também pelo folclore do Bahia. O Bahia é um time que... eu sei que nós estamos numa indústria do esporte e a indústria do esporte diz que o jogo só acaba quando o juiz apita, né? E a nossa mística diz o seguinte: mais do que isso, o Bahia é um time que tem como seu valor agregado ao longo desses quase 85 anos, é que só no final que as coisas se decidem.
Ele e Lucas Magalhães estarão no comando do departamento interinamente, pelo menos até o final do ano. No dia 15 de dezembro está prevista a eleição para a presidência. Fernando Schmidt, no cargo desde setembro do ano passado, não pode se reeleger. Em seus meses finais no cargo, acredita que o trabalho desenvolvido nos últimos dias pode fazer a diferença para o resto do campeonato. Se não deu o resultado que nós queríamos e esperávamos em Praia do Forte, por que não pode dar? Por que não pode acontecer em Goiás agora? Por que não pode acontecer aqui na Bahia contra o Corinthians? Em época de anúncio de candidaturas, quando questionado se será um dos candidatos à presidência, Pablo Ramos foi evasivo. Como o dia tem apenas 24 horas e os meus afazeres são enormes aqui no Bahia, ainda mais agora no futebol, não tenho tempo ainda para pensar sobre isso.